Pessoal, mais um podcast da Paula Isanelli, trazendo conteúdo sobre a área da saúde, muito importante, sobre pediatria, para a gente difundir informação séria, relevante e descontraída, como todo podcast quer, e esse aqui não é diferente. Hoje nós estamos mais uma vez na cidade de Salvador, na Bahia, aqui com muito axé, e nós estamos recebendo um convidado ilustre, que é José Pedro Boaventura, médico de criança e adolescente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paula. É um prazer estar aqui, grato pelo convite, bater esse papo com você sobre pediatria e também sobre redes sociais, né? O papel do médico nas redes sociais hoje em dia, que é uma coisa que eu vejo como em breve vai ser indispensável, né? Eu acho que em breve a presença do profissional, não só médico, mas do profissional em redes sociais é uma coisa indispensável, porque cada vez mais as pessoas vão buscar os profissionais. A rede social é um modo de ver o rosto, ver a voz da pessoa, e isso tudo é uma linguagem, tem a linguagem verbal e a não verbal, mas a não verbal é fundamental. Então eu acho que cada vez mais as pessoas vão precisar se mostrar, né? Então eu espero que esse bate-papo seja muito proveitoso para todos. Perfeito. Hoje nosso tema é a humanização da pediatria para as redes sociais, assim como você já adiantou perfeitamente, com a saúde em foco, mas com a informação aos pais, porque por mais que os seus pacientes sejam as crianças e os adolescentes, né, os pais, na verdade, é que são os clientes finais, vamos Exato. pensar desse jeito. Para que você comece se apresentando, quem é José Pedro Boaventura, por José Pedro Boaventura? José Pedro Boaventura, ele é um homem que teve um bom pediatra, e o meu pediatra, ele me ensinou a gostar de cuidar das crianças. Então minha mãe conta que desde pequenininho eu falava que ia ser médico de criancinha, né? De criancinha? De criancinha. E aí fui fazer faculdade, né? Nasci aqui em Salvador, estudei, me criei aqui em Salvador, fui fazer faculdade na Escola Baiana de Medicina. E aí durante o meu estágio no Hospital de Manduci, eu me apaixonei pela pediatria. Durante a faculdade eu não pensava em fazer pediatria. Aí rodando, a gente chama rodando, é o tempo que a gente passa no internato, a gente fala rodando em tal lugar. Rodando na pediatria, eu me encantei pelo universo das crianças, era o que fazia meu olho brilhar. Eu falava assim, nada na faculdade me fez acordar tão feliz para poder fazer alguma coisa quanto o rodízio da pediatria. Então, tudo que eu podia de opcional, tudo que eu podia escolher no internato, eu fazia voltado para a pediatria, né? Então, eu sou essa pessoa que gosta muito de cuidar de crianças. Para mim, a criança é como se fosse assim, é a joia do mundo. A criança é onde a gente pode trabalhar para mudar o mundo, né? E não só mudar o mundo por fora, a gente pode mudar o mundo por dentro. Então, se a gente trata bem a criança do jeito que ela merece, tratar a saúde dela, ela vai ser um adulto muito mais saudável, né? Isso tem diversas repercussões. Então, evita obesidade, evita hipertensão, evita doenças crônicas, tá? Tem doenças que a pessoa não vai conseguir fugir, mas se ela tiver um bom tratamento de saúde, os efeitos que essa pessoa vai ter podem ser minimizados, né? E aí, hoje você fala muito de medicina preventiva, a pediatria é uma especialidade que tem esse caráter preventivo. Então, a consulta de pediatria, ela vai olhar a alimentação, ela vai olhar o sono, ela vai olhar o ambiente da criança, se a casa tem mofo, tem cortina, tem tapetes, tem animal, se as pessoas em casa consomem bebida, fumam, usam drogas, porque tudo isso vai influenciar positivamente ou negativamente na vida da criança. Então, esse sou eu. Pessoal, essa apresentação dele, quando ele disse que os olhos dele brilharam, isso é verdade. Pude constatar aqui, quando você falou, a partir do rodízio. Porque, de fato, foi encantador. Até eu fiquei me imaginando lá na Irmã Dulce, eu sei onde fica ali, fiquei me imaginando lá dentro, vendo você percorrer alguns ambientes, né? Então, parabéns por essa paixão antes de qualquer coisa. E que bom que nós temos um profissional assim como você, que pensa dessa forma. Que, inclusive, traz aí nas costas, se eu puder dizer desse jeito, cerca de 30 mil seguidores. Eu não gosto de falar o nome seguidor em rede social, neste caso,
voltado para o Instagram. Eu gosto de falar de 30 mil pessoas te seguindo, né? São 30 mil audiências. Você está passando informações sérias para essas pessoas. Como você bem falou aí, tudo influencia na vida de uma criança e no futuro de uma sociedade. Então, a partir do momento que você escolheu a pediatria, né, você já pensou que você está formando pessoas, como se fosse um professor também. Mas se você puder contar um pouquinho como você chegou a essas 30 mil pessoas te seguindo, seria excelente aqui para o nosso podcast. Eu estou cursando o 3º ano da residência, né? E recentemente, há uns 4 ou 5 anos atrás, a pediatria mudou de 2 para 3 anos. Então, ao fim dos 2 anos, antigamente, a pessoa era pediatra e podia se intitular pediatra. Depois de 2 anos? De 2 anos. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria mudou, o MEC mudou para 3 anos. Então, antes, com 2 anos, podia chamar pediatra. Hoje, até o final do 3º ano, a pessoa não pode ainda se intitular pediatra. Por isso que eu falo que eu sou médico de crianças e adolescentes. Porque eu ainda não tenho título, tá? Quando eu concluir a residência, eu terei esse título. No 1º ano de residência, eu pensei assim, eu acho que, aquilo que eu falei antes, eu acho que a presença nas redes sociais é fundamental hoje em dia para qualquer tipo de profissional. Então eu pensei, por que não começar isso logo no 1º ano de residência, né? E aí eu comecei no meu próprio Instagram pessoal, era um Instagram que eu usava para meus amigos, as pessoas conhecidas. Eu comecei a fazer conteúdos voltados para a pediatria, né? Conteúdos informativos, e até usei tráfego pago no início. Usei tráfego pago, tive um bom resultado com o tráfego pago, até que um dos Reels que eu fiz, ele viralizou. E aí eu entendi o poder do tráfego viral, tá? Nesse meio tempo, entre eu começar e ter realmente um boom, foi importante para mim ter uma constância. Por quê? Eu vejo que muita gente hoje em dia começa, aí não cresce o número de seguidor, sobe lá 50 seguidores por mês, 100 seguidores por mês, a pessoa se desestimula e não continua fazendo. E às vezes no próximo a pessoa podia ter uma relevância maior, sabe? O número de seguidores maior. Por quê? Eu percebo que o story, o compartilhamento, é o boca a boca da rede social, né? Então, o médico, ele é muito recomendado pelo paciente que ele atendeu antes. Então, isso a gente chama de boca a boca. O story na rede social é o boca a boca. Então, eu vi um conteúdo que eu gostei, eu vou pegar esse conteúdo e vou compartilhar com as pessoas que eu conheço da minha rede social. E isso é que faz o conteúdo viralizar. Mas esse conteúdo ele precisa ter um valor, né? Esse conteúdo ele precisa... A pessoa precisa ver um valor no seu conteúdo para poder compartilhar, né? É até uma forma de respeito com o espectador. Porque eu vejo que o Instagram ele tem 2 vertentes. O Instagram, as pessoas entram para se entreter e elas acabam recebendo conteúdo. Esse conteúdo ele pode ser de uma qualidade inferior ou de uma qualidade melhor, tá? Eu busco fazer, sempre que eu posso, vídeos informativos e conteúdos informativos e mesclar com conteúdos de entretenimento. Mas mesmo o conteúdo de entretenimento, eu gosto de, na legenda do vídeo, embaixo na descrição, colocar algumas coisas que os pais possam olhar e extrair alguma informação enquanto estão se entretendo. Entende? Perfeito. José Pedro, você falou sobre o tráfego pago, né? No marketing digital, a gente utiliza de algumas estratégias. E aí, pessoal, o marketing digital ele vem com a estratégia do tráfego pago e da questão orgânica. O tráfego pago é quando a gente paga uma publicidade para que alguma postagem que a gente fez seja divulgada para outras pessoas, conforme um nicho que a gente pré-determine. Que foi isso que o José Pedro acabou de falar aqui. Isso não invalida a parte orgânica, pelo contrário. Eu, particularmente, acredito que os dois devem andar juntos. Se não andarem juntos, o orgânico ele deve andar ali na frente, que é como você faz atualmente, se não estou enganada. Você citou uma informação extremamente importante
para estratégias de marketing digital, que é a constância. E a constância, ela é em tudo na vida. A constância é quando a gente toma 3 litros de água por dia hoje, mas amanhã só toma 1, né? Mas quando você passa a tomar 3 litros de água por dia por, sei lá, 2 semanas, você vai ficar como eu estou aqui agora, falando e com a boca seca, sentindo a necessidade de tomar água. Então, a gente precisa se habituar a isso. E eu recebo de diversas pessoas que vêm me procurar para me contratar, ou de clientes mesmo. Paula, meu maior problema é a constância. E aí, a constância, ela se dá no planejamento, né? Também tem essa parte do planejamento. Outra coisa que você falou é a preocupação de seguidor, né? Das pessoas que vão te seguir. Existe um dado que você também citou sobre entretenimento. O Brasil é o país que mais consome entretenimento em redes sociais do mundo, inclusive perdendo para a Índia, que proporcionalmente é um país muito maior, né? Em termos de usuários ativos, o Brasil está em terceiro lugar, perdendo para a Índia e para a Indonésia, ficando em terceiro lugar. Mas o entretenimento, veja, vem em primeiro lugar. É o que as pessoas mais consomem. E a gente tem um nome para isso em nichos como o seu, da medicina, por exemplo, que é a modelagem, né? Que é você pegar uma trend, né, que está acontecendo agora, por exemplo, neste momento que nós estamos gravando esse podcast, né, a trend que está no momento é óbvio que eu sou pediatra, neste momento, a trend que está rolando, enquanto nós estamos gravando esse podcast, eu sou pediatra e é óbvio que eu atendo crianças e adolescentes, né? Então, é uma trend que veio de entretenimento, mas que ela pode ser modelada para um nicho de outras pessoas, assim como é o seu. No entanto, o cunho informativo é a retenção do público, é quem vai começar a te acompanhar e quem vai ficar ali. Ou seja, o conteúdo ele precisa ter valor. Perfeito. Postar por postar não adianta. Você não vai atrair e você não vai reter. E no marketing digital a gente também tem essa estratégia. Nós temos os conteúdos que retêm, nós temos os conteúdos que depois que essa pessoa é retida, ela vai ficar ali olhando e esperando o que você vai postar. Vou citar um exemplo aqui. Se você tem um quadro, eu particularmente tenho um quadro. Toda quarta-feira eu posto caixinha de perguntas. Então a minha audiência já me espera toda quarta-feira para me fazer perguntas. Então, isso já é prender o meu público ali com aquela audiência. E existem diversas estratégias. Mas trazendo para o seu mundo, né, que o seu Instagram é Consulte Pediatra. Consulte seu pediatra. Consulte seu pediatra, né? Quais são as maiores dúvidas que você recebe nele? Hoje em dia se fala muito na consulta pediátrica desde o período pré-natal, tá? Permita-me interromper, que ia ser uma pergunta mais para frente, que foi estudando que eu descobri que o pediatra começa a atender antes do bebê nascer. Exato. Então, se você puder aproveitar e já explicar também. Pronto. É isso. Começa desde o período pré-natal. Então, essa consulta pré-natal ela é muito importante. Porque imagina, eu vou fazer um paralelo aqui, tá? Imagina que você encomendou um carro. Quando esse carro chegar, você vai saber ligar o carro? Você vai saber qual é a gasolina mais adequada para o carro? De quanto em quanto tempo fazer a revisão desse carro? Quais os cuidados que eu tenho que ter com esse carro? O bebê é praticamente a mesma coisa. O bebê é um carro que foi encomendado para ser entregue 9 meses depois. Então, a consulta pré-natal é uma consulta de cunho informativo. A consulta pré-natal, ela serve para, além de criar um vínculo com a mãe e com o pai, tá? Eu gosto que os dois vão na consulta, porque muitas vezes um lembra de uma coisa, a mãe lembra de outra, então, aspectos mais práticos, o pai tende a lembrar muito mais. Aspectos financeiros, o pai tende a lembrar muito mais. Aspectos mais de cuidado, de amamentação, de cuidados com o bebê, a mãe tende a lembrar muito mais. Então, eu gosto que os dois vão na consulta. E como é uma consulta muito informativa e muito densa, eu gosto sempre de dar algum material impresso para os pais, com sites para eles estudarem, algum material com tabelas para eles verem em casa com calma, né? E esse cuidado pediátrico, ele vai desde a consulta pediátrica pré-natal, que não é o pré-natal que a obstetra faz, tá? Que esse também é muito importante.
a consulta pediátrica pré-natal, ela é um precursor da puericultura. Puericultura é o acompanhamento pediátrico, que é como se fosse assim, consultas de rotina, onde eu vou ver se a criança está ganhando peso, se alimentando bem, se o tamanho da cabeça dela está ok, se ela está crescendo num ritmo adequado para o sexo e para a idade dela. E essas consultas de rotina, elas são muito mais frequentes no início e elas vão espaçando conforme a criança vai crescendo, tá? Até um ponto em que a consulta fica anual. Mas a consulta com o pediatra, as pessoas não entendem isso. A consulta com o pediatra é como se você pagasse a revisão do seu carro para ele não quebrar lá na frente e dar um custo muito maior. A consulta com o pediatra, ela é preventiva antes de tudo, né? Porque tem certas intervenções que a gente precisa fazer em determinada idade para que aquele probleminha que poderia acontecer ali não aconteça e não piore, aumentando o custo que aquela família vai ter para poder resolver aquela situação. Uma coisa que a gente sempre fala, os casos de autismo, que é uma coisa que está muito assim, na mídia hoje em dia, né? Tomou uma proporção grande. Os casos de autismo, eles aumentaram porque teve um motivo específico ou porque as pessoas começaram a procurar os pediatras antes e ter o diagnóstico, né? E tem uma intervenção imediata, É né? isso. O mais rápido possível. Quanto antes. O autismo, o transtorno do espectro autista, ele está no rol de transtornos do comportamento, tá? Então, hoje, o dado do CDC é que 1 a cada 36 crianças com 8 anos são diagnosticadas com autismo. Com 8 anos? Isso. O dado é que 1 a cada 36 crianças, até os 8 anos, o ponto de corte que eles usaram foram 8 anos, são diagnosticadas com autismo. Só que 8 anos já está muito tarde, tá? O autismo, ele tem 2 pontos. Uma dificuldade de socialização, que a criança tem, e um transtorno de, como é que eu posso dizer? Comportamento, que chamam de estereotipado, né? Andar na ponta dos pés, hétero ou autoagressão, né? Se bater ou bater em outras pessoas, palavras repetidas, gritar, o que se chama de birra, que no autismo não é birra, né? É uma sobrecarga sensorial que a criança tem e não sabe lidar com aquilo, né? E que muitas vezes os pais, os cuidadores não têm paciência. E se a criança for no pediatra antes, o pediatra ele tem condições, pelos marcos do desenvolvimento, de identificar a criança que tem algum desvio no desenvolvimento neuropsicomotor e ligar um alerta. Opa, essa criança tem um potencial de ser uma criança incluída no transtorno do espectro autista. Então, o pediatra já encaminha para o neuropediatra. E qual é o lance do autismo? Quanto antes eu começo a trabalhar essa criança, mais autonomia ele vai ter na adolescência e na idade adulta. O que eu busco com o autismo não é cura. O autismo não tem cura. O autismo, ele tem uma atenuação dos sintomas, tá? Você estimula a criança e devolve a autonomia para ela. Você dá autonomia para essa criança. Porque o transtorno do espectro autista ele é muito vasto. Tem desde autistas que conseguem ir para a faculdade, são muito inteligentes, conseguem ter relacionamentos, ter filhos, a autistas que são totalmente dependentes dos pais e cuidadores. Isso seria o mesmo que dizer os graus? Isso. Do grau 1 ao grau 5? Isso. Hoje se fala muito do grau 1, grau 2 e grau 3. Sim, certo. Grau 1, 2 e 3. Que o grau 1 é um grau mais leve e o grau 3 é um grau mais severo, de acordo com a desautonomia da criança. Quanto menos autonomia a criança tem, quanto mais ela precisa dos pais e cuidadores para as atividades diárias, maior é o grau. 1, 2, 3. Maior é o grau. Entendeu? Vou voltar um pouquinho para a gente falar um pouco, retornar para essa questão do autismo e contar, inclusive, uma experiência pessoal. Primeiro, vou perguntar se você estudou marketing, porque eu acho que você vai roubar meu lugar aqui. Quando você falou de analogia. Analogia para o marketing, na produção de conteúdo, qualquer que seja o nicho, ela é perfeita. Uma pessoa entende muito, muito melhor quando você faz essa analogia do carro que você fez aqui. Você encomendou um carro, que o carro vai chegar daqui a 9 meses. Assim também é um bebê.
né? Então, imagine quando você explica a uma mãe, a um pai, ou a duas companheiras, dois companheiros que estão esperando um bebê e não entendem que estão ali de primeira viagem, né? E aí você começa a trabalhar analogias. Assim é na rede social também. Quanto do seu público que também não entende sobre isso? A gente não consegue mensurar. A gente pode saber quem é seu público, mas saber quem é marinheiro de primeira viagem ou não é mais complicado. E ainda assim, quem não é, também tem as suas dificuldades, porque o mundo muda. O que era necessário ontem não é mais necessário hoje, ou é até mais do que necessário. Então, a rede social, através de analogia, é perfeita para o bom entendimento, né? E replicação da informação das pessoas e a seriedade disso. Então, primeiro eu já lhe parabenizo por essa analogia, por isso que eu disse que eu acho que você está querendo aqui roubar o meu lugar ou está estudando marketing. Mas fique na medicina que é melhor, porque você será um excelente pediatra, sem dúvida alguma. Né? E a outra questão é sobre o autismo, né? A minha afilhada, ela é autista, grau 1, e eu lembro que quando ela tem 5 anos, e eu lembro que quando ela tinha 1 ano, a mãe dela insistiu de fazer um acompanhamento, porque ela tinha um olhar muito fixo, a gente chamava pelo nome dela, ela não atendia algumas situações ali que levavam a crer que precisava de alguma intervenção. E todo mundo, isso é porque você é mãe de primeira viagem, você é louca, e começou a taxar ela como louca. E ela foi contra tudo e contra todos, e hoje a minha filhada, ela faz todas as terapias, ela faz a físio, ela faz a fono, ela faz a TO, ela faz psicologia, ela tem um acompanhamento com a pediatria, com o neuropediatra. Que bom. Então ela tem todas as tardes ocupadas, Maravilha. né? E ela ama, inclusive, né? Fica bem feliz em ir para todas elas, porque para ela é tudo diversão, aprende dessa forma, né? E assim, que bom que a minha prima teve esse... Confiou. Exato, no instinto dela e foi lá contra todo mundo. E hoje todo mundo agradece a ela por causa disso. Outra coisa também que eu me lembro que você falou aí, anteriormente, quando você encomendou ali o seu carro, né, que a gente começa a se preparar para a chegada do bebê, por exemplo, eu lembro também que ela obrigou a rede de apoio dela, que hoje se fala muito, ainda eu, ela, o marido dela e a mãe dela, né, a avó, a sogra dela também, e a minha mãe, então somos aí 5, 6 pessoas, ela obrigou, eu digo obrigar porque ninguém queria ir, fazer o curso de primeiros socorros. Importante. E ela contratou uma nutricionista para a gente aprender a amamentar a criança no copinho, porque ela não conseguia a sucção logo de início, por isso que começou já a ter a fono e a nutri para tentar a sucção da amamentação. Então, isso foi muito importante e talvez a Maria Júlia não estivesse com a evolução que ela tem hoje, que a gente nem imaginaria. Né? Então, é muito relevante que as pessoas saibam que o pediatra tem esse poder, se eu posso dizer isso. Geralmente é o pediatra que identifica, porque ninguém vai ao neuropediatra de rotina. Vamos marcar um neuropediatra. Ninguém vai. Primeiro é o pediatra é o filtro. É quem vai indicar o neuropediatra se ele avaliar que tem algum déficit esperado, algum marco que a criança não atingiu para aquela idade, né? Você falou 2 coisas. A primeira, sobre o marketing. Eu estudei um pouco de marketing. Naquela época não tinha quem me ajudasse. E aí eu precisei estudar para poder iniciar na rede social de maneira mais assertiva. Agora tem eu, viu? Fica a dica aí para contratação. Identidade visual. Importante. Identidade visual, criação de conteúdo. Mas vamos seguir. Vamos seguir. Analogia. O Brasil é um país muito cristão, né? E Jesus, ele usava parábolas e analogias desde sempre. Então, eu acho que isso ficou no meu imaginário. E aí, é uma forma que eu vejo de atender todas as compreensões. Da compreensão da pessoa com menos instrução formal até a pessoa mais intelectual. Eu acho que analogias a gente consegue
contemplar todo mundo, né? E transmitir a mensagem de uma maneira mais simples. Agora, sua afilhada, ela faz uma terapia que a gente chama de ABA, né? Isso. É uma terapia, é uma sigla que significa em inglês terapia comportamental aplicada. Essa terapia comportamental hoje é um dos melhores tipos de terapia para autismo, porque ela estimula a criança em vários aspectos. Ela tem fisioterapia, então ela ganha desenvolvimento motor. Ela tem fono, então ela ganha desenvolvimento de articulação de fala. Muitas vezes, um sinal primário do autismo é atraso na fala. A criança chega 1 ano, não falou nada. 1 ano e meio, não falou nada. 18 meses, opa, tem alguma coisa errada. Com 18 meses a criança não falou nada, a gente já manda para fono, tá? E geralmente a gente tem vários motivos pelo qual a criança pode atrasar a fala, né? Ela pode não ouvir. A criança que não ouve, ela não vai falar. Então a gente faz um exame auditivo para ver como é que tá o ouvido dessa criança. Ela pode não compreender o mundo, ela pode ter um transtorno de fato de compreensão, ela pode não ver. Isso tudo reduz a estimulação da criança, né? Ela pode não articular, não ter destreza com a musculatura da fala para poder articular. Ela pode ter anquiloglossia, que é a língua presa. Então, tem várias coisas que a gente pode trabalhar. Nem todo atraso de fala é autismo, mas todo atraso de fala tem que ser investigado. Porque se for autismo, precisa de intervenção imediata, né? Então, não pode deixar passar. Muita gente fala assim, hoje tudo é autismo. Graças a Deus que tudo é autismo. Porque dentro desse tudo que é autismo, existe autismo de verdade ali, que precisa de terapia e que poderia passar batido, entendeu? Muita coisa não é autismo, muita coisa não é autismo. Mas dentro desse tudo é autismo, existe autismo de verdade ali, né? Existem crianças que precisam de terapia, que precisam de intervenção. Então, as pessoas precisam quebrar esse preconceito do tudo é autismo, vem uma criança fazendo birra, vem uma criança autista com alterações psicomotoras, é birra. É birra, vai falta de tapa. A gente escutava muito isso, né? É um absurdo. A gente tem que respeitar tanto os pais, porque ser pai de uma criança autista exige um preparo. A pessoa tem que se preparar psicologicamente e fisicamente, né? Porque às vezes o sono também tem uma alteração. Então a pessoa não dorme, às vezes a criança dorme de dia e acorda de noite, então a pessoa trabalha. Então é muito complicado, né? E se ela tiver um suporte multidisciplinar, que é a terapia ABA, facilita tudo. É incrível. Tem pacientes que chegam assim com atraso, eles conseguem reganhar os marcos. E aí você vê na adolescência um adolescente com muito mais autonomia, né? Então, para mim, esse é o ponto-chave. É estímulo precoce. Autismo igual estímulo precoce. Perfeito. E aí, se esse é um ponto-chave e você utiliza de parábolas, de analogia, através do que você, através do insight que você teve da parábola, e você começa a pensar no seu público do Instagram, especificamente, né? Você começa a perceber que nem todo mundo detém todo o conhecimento. Como, por exemplo, tem muita gente que diz, a criança, tá vendo aquela criança ali, ela tem alguma deficiência, o rostinho dela, né? Então, coisas que já não se utilizam mais e que podem ser ensinadas, informadas, como você falou, que gosta de conteúdos informativos, para esse público, já que você tem 30 mil pessoas te seguindo e te ouvindo, a sua voz é forte. Então, a partir deste momento, são quebras de tabu. Você também falou sobre os pais, né? Nós vivemos uma mudança de gerações, né? Nós temos as gerações passadas, que foram as criadas pelos nossos pais, né? Como os nossos pais foram criados, como nós fomos criados e como nós vamos criar os nossos filhos. Então, tudo isso é uma evolução. Então, quando a gente vê um avô ou um bisavô dizendo, isso é birra, é falta de tapa, deixa de castigo. Então, nós precisamos quebrar isso através de informação, mas informação fácil. E como fazer essa informação fácil chegar? Ao meu ver, através da rede social, é uma excelente ferramenta. Como você disse, se não a área de medicina, como todas as áreas, ela vai precisar, em algum momento, estar posicionada e com a autoridade naquilo que ela detém, que ela se propõe a vender. Porque você vende saúde, você vende qualidade de vida à criança e ao adolescente,
né? E volto a dizer, o seu paciente final, vamos lá, assim, o seu cliente final é o pai. E são os pais que você precisa ensinar, porque a criança, ela vem limpa, ela vem crua, né? A criança, ela não vem com preconceitos, né? São os pais, somos nós que vamos adquirindo ao longo da nossa história. Perfeito. Então, as redes sociais, com esses milhões de pessoas acompanhando aí, ela vem justamente para essa quebra de tabu. Então, você falou perfeitamente que nem todo mundo tem o mesmo grau de instrução. E não só falando sobre autismo, mas ampliando de fato para a área de pediatria. Por exemplo, eu não tenho filhos. Aí eu te pergunto, a pediatria, você já me explicou que antes do bebê nascer já começa o atendimento. E vai até que idade? Depende. O pediatra, ele pode atender a criança até os 18, 20 anos, se precisar. É um médico de confiança, né? Só que a partir dos 13, 14 anos, o organismo, funcionalmente da criança, já passou pelas principais mudanças, né? A criança já atravessou a puberdade, então já ganhou o aumento do volume testicular, a menina já começa a menstruar. Então, assim, a gente já começa a encaminhar para médicos que são especializados em corpos de adulto e em comportamentos de adulto. Antigamente se tinha o ebiatra, né, que era o médico especializado, o pediatra é especializado em adolescente. Hoje em dia você quase não vê. Os próprios pediatras, eles, por demanda, estudam e conseguem acompanhar a criança, só que a própria criança, ela não quer mais ir para o pediatra, né? Minha mãe não quer mais ir para o pediatra, né? É motivo de zoação dos amigos. Vou para o pediatra. É criança, né? Então elas próprias às vezes mudam. Só que assim, o vínculo que a pessoa criou com o pediatra, ela dificilmente vai ter com o médico de adulto, porque hoje em dia a gente aqui não tem essa cultura do clínico geral, que é o meu clínico geral, que é um médico para o qual eu posso ligar. 100% dos meus pacientes têm o meu WhatsApp, né? E grande parte deles me seguem no Instagram. Então são duas formas de acesso. Qualquer dúvida, eles podem me mandar. Coisas que são de consulta, só em consulta, né? Não tem como eu prescrever uma medicação pelo WhatsApp, pelo Instagram. Não tem como eu ver uma criança examinar pelo Instagram. Não é possível, né? Mas eles têm acesso a mim. E nem todos precisam ir até mim pessoalmente. Porque hoje, com o advento da telemedicina, a gente consegue atender o paciente à distância. E na pediatria é muito funcional. Se eu já tiver visto essa criança e examinado ela, eu consigo fazer uma consulta de acompanhamento, exceto se for uma consulta periódica para eu avaliar crescimento, peso, porque aí eu não vou ter como avaliar a criança. Mas se for assim, está doente, precisa de um pediatra, é um paciente meu que está doente e precisa ser avaliado por mim, eu posso atender a criança, a mãe vai me explicando, com a câmera do celular ela consegue me mostrar algumas coisas, lesões de pele, tá? Então a gente consegue também atender pacientes por telemedicina. Mas a totalidade dos meus pacientes tem meu WhatsApp e quase todos me seguem no Instagram. Então são duas formas de acesso que aproximam o paciente do médico. Antigamente era assim, o médico aqui e o paciente aqui, e era muito difícil ligar para a secretária às vezes não repassava para o médico. Hoje em dia, na palma da sua mão, você tem acesso a diversos médicos, e isso é uma das coisas bonitas da tecnologia das redes sociais. O outro lado são as fake news, né? Então, eu tenho muito cuidado com o que eu posto e com o que eu falo em rede social. Porque fake news hoje é uma coisa muito preocupante. Caiu muito a cobertura vacinal das crianças, né? Porque se criou esse negócio que a vacina causa autismo. Vacina não causa autismo. Então, a cobertura vacinal das crianças tem caído porque as pessoas não confiam mais na vacina. É muito perigoso isso, né? Acho que por nossa geração não ter tido contato com surtos de varíola, poliomielite, se eu falar assim, pulmão de ferro, ninguém sabe o que é. Eu não sei não, aproveita e explica. Pulmão de ferro, é porque a poliomielite ela vai paralisando os músculos, inclusive os músculos respiratórios. É a ela? Não, a ela é esclerose lateral amiotrófica, tá. é um outro problema. A polio é uma doença viral. É uma doença que uma pessoa antigamente passava para outra, e aí, às vezes uma pessoa tinha uma polio leve, que pegava só membros inferiores e ficava paraplégica.
Tinham outras que ficavam tetraplégicas. E Eu além lembro de um coleguinha na escola que ele utilizava, agora que você falou, ele utilizava do joelho para baixo, acho que algum equipamento que deixava mobilizado por causa disso, Mas da provavelmente polio. não foi pólio, porque a pólio foi erradicada aqui no Brasil na década de 60. Eu ia perguntar se já tinha O sido pulmão de erradicado. ferro, ele, por ter a paralisia respiratória, o pulmão de ferro ele faz esse movimento de aumenta a pressão torácica, expira, diminui a pressão torácica, inspira. Então ele respira para a pessoa. É um tubo imenso que a pessoa entra e fica com a cabeça de fora. É terrível. E isso caiu por conta da cobertura vacinal da polio. E você conhece o Zé Gotinha? Sim. Zé Gotinha começou com a vacina oral da polio, né, a Uhum. VOP, que em breve vai sair de linha, vai ficar só injetável, mas que é boa também, né? E as pessoas precisam reganhar essa confiança na vacina, porque senão talvez nós não vejamos a volta dessas doenças, mas os nossos filhos, os nossos netos estão sujeitos a ver de novo uma pessoa com varíola na rua, ver de novo poliomielite disseminar aqui, sarampo. Sarampo ainda tem, mas cai porque está dentro do Programa Nacional de Imunizações. Então a gente não vê tanto. Não, perfeito. Você falou aí algumas situações, queria trazer alguns dados, não sei se você detém esse conhecimento sobre a tecnologia. Você falou que tem essa aproximação com os pais, né? E eu já ouvi alguns colegas médicos dizer, Deus me livre de ser pediatra, a gente não tem paz. Mesma coisa obstetra, Deus me livre de ser obstetra, a gente não tem paz. Pelo contrário. Justamente por causa disso. E que bom. E a tecnologia, ela vem também para humanizar, como você disse. O médico ele não está mais aqui, o paciente aqui. Nós estamos aqui porque a gente tem um acesso mais fácil. E aí, para você ter noção, assim, no número de 150 milhões de pessoas cadastradas, o telefone celular levou 16 anos. O Facebook levou 9 anos. O Instagram levou 5 anos e meio. O TikTok levou 9 meses. Surreal. E o ChatGPT, 2 meses. Que é uma ferramenta fantástica. Que é nova. Então, em 2 meses, ele atingiu 150 milhões de pessoas utilizando. Então, se a gente fala no celular, o WhatsApp, imagine, se o Instagram, se o WhatsApp ele foi criado antes do Instagram, ele possivelmente teve ali seus 7 anos, né, de 150 milhões. E quantos não tem hoje? Para poder ter o acesso com o médico e trazer essa humanização, que é o grande tema de hoje, né? É você humanizar o seu atendimento, humanizar a sua rede social e levar a informação séria e importante, de forma descontraída, para que todos entendam. Porque não adianta você falar do pulmão de ferro se eu não entendi. Exato. Já confundindo com varíola aqui, confundir com outra coisa. Imagine quanta explicação, quantas dúvidas não foram tiradas e vão ser tiradas com esse podcast, que muita gente não sabe. Eu não sabia, não estou dizendo que é porque eu não sei que os outros não sabiam, né? Por isso que, às vezes, a gente coloca... O óbvio precisa ser dito. Sim. Você sabia que, um exemplo, cúrcuma com limão e mel é muito bom para a imunidade? O meu médico me disse isso, mas tem gente que não sabe. Se é bom ou não é, o meu médico me disse, eu confio nele. Às vezes é óbvio para uma pessoa, mas não é óbvio para outra, né? Exatamente. Às vezes o óbvio precisa ser dito, porque não é óbvio para alguém. Perfeito. Então você tem ali um público grande e vasto que você precisa falar. Eu vi uma postagem recente sua sobre a dengue. A dengue é algo que no momento, né, está infelizmente em alta, muita gente sendo acometida por ela, e você falou de como combater a dengue, né? Se eu não me engano, se você pegou a dengue, o que fazer com a criança, né? Sinais de alarme, uso de repelente, né? Que a gente já tem repelente hoje para usar desde 3 meses. Abaixo disso tem um específico, mas a mesma substância do de 3 meses. Então a posição oficial da SPP é que caridina 10% é a partir de 3 meses, não 2. Mas a partir de 3 meses a gente já pode usar na criança. E tem que lembrar que não é botou de manhã, funciona para sempre, né? Tem que repassar de tempos em tempos, a depender do repelente, você precisa passar 3, 4 vezes ao dia para poder garantir a proteção daquela criança. Caridina e caridina é uma das substâncias que são substâncias repelentes de inseto. Tem outras, né? Tem o DET, tem algumas outras. E tem naturais como citronela, mas a evidência da citronela
ainda é inferior a desses sintéticos. Mas as pessoas que vão mais para o lado natural tendem a usar repelente de citronela. Vamos entrar aqui num último assunto, até bem polêmico, e já vou dizendo logo que cometo esse erro com a minha filhada, que é o tempo de tela. Ai, Porque, honestamente, às vezes a criança tá ali irritada, você tá sem paciência, toma aqui o celular um pouquinho para você ter paz. Acontece. Eu não vou mentir, né? Não adianta mentir, não adianta trazer fake news aqui, né? Mas trago um dado também muito relevante que me assustou, né? O YouTube, ele é uma das ferramentas mais assistidas mensalmente por mês. Ele passa de 1 bilhão. Mas quando a gente fala em crianças e avós, eles chegam a 2,6 bilhões de acessos por mês. Então, imagina aí a quantidade de crianças acessando tela. E olhe que esse dado a gente não tem coração. específico para criança, né? E eu fui buscar ali... a gente tem o tempo de tela e a gente tem as ferramentas, nesse caso do YouTube, o YouTube Kids. E eu fui buscar o YouTube Kids, né, em que ele divide ali a idade de 4 anos, acho que até de 4 a 6 e até 9 anos. Mas quem faz esse cadastro são os pais. Sim, os pais. Então, a gente não consegue, talvez a dificuldade de eu ter achado um dado mais preciso pode ter sido isso, mas vou ficar devendo e prometo apontar, mostrar para os meus seguidores e até levar para você esse dado mais específico. Né? E o que é que a gente pode falar sobre isso? A tela é um tema recente, né? Nos últimos Verdade, 15 recente. anos. Né? 15 anos. Para mim, nos últimos 5, desde que a minha filhada nasceu. Vou dar um recado direto para você e depois vou falar sobre o uso de tela. Autista é tela zero, tá? Autista é tela zero. Por quê? Porque a tela, ele recebe a interação da tela, mas ele não interage de volta com a tela. Então o que a gente quer é que o autista interaja com o mundo e não que o mundo interaja com ele. Entendeu? Perfeito. Então a tela, ele tem diversos problemas, mas para o autista é uma coisa que a gente é tela zero, tá? Então, conversa com o seu familiar e fala para ele que é tela zero. Eu entendo que muitas vezes a criação da criança, ela é difícil. Às vezes a mãe e o pai têm que trabalhar e aí a criança está um pouco agitada e dá a tela para a criança acalmar. Mas no caso do autista, isso é deletério, tá bom? O problema da tela é um problema muito vasto. Por quê? Parece que é birra de pediatra falar que tela é uma coisa ruim, né? Não é que tela, por si só, seja uma coisa maléfica para a criança. Meu Deus, isso aqui vai fazer um mal, como tomar um veneno. Não é isso não, tá? Mas a tela, quando você tá com o iPad, com o celular, você consegue correr na rua? Você não consegue. Você não se movimenta. Então, pilar 1, sedentarismo. A tela vai gerar o sedentarismo, porque a criança vai ficar ali 1, 2, 3, 4 horas por dia parada, às vezes só comendo, não vai gastar energia nenhuma, só cérebro e funções básicas, mas não vai gastar a energia da criança, né? E isso tudo afeta o sono, a criança vai dormir mais tarde, vai dormir menos, a qualidade do sono é menor. Então, pilar 1, sedentarismo. Pilar 2, interação. A criança às vezes atrasa a fala porque ela não aprende a falar, tá? Existem 2 tipos de material de consumo infantil. Um é educativo e o outro é de entretenimento. Sempre que puder, priorize o conteúdo educativo. Então, conteúdos em vídeo que vão ensinar a criança a falar. Conteúdos em vídeo que vão ensinar a criança a contar, a falar as cores, o nome dos animais, o nome das frutas, tá? Porque isso é uma forma de estimular. Não é a melhor, mas é uma forma de estimular o cognitivo da criança, tá? Então, esse segundo pilar é o estímulo. A tela, se for só entretenimento, desenho animado, ela tá perdendo estímulo ali. Tá perdendo tempo que ela podia estar correndo, tá estudando. Eu sou fã do analógico, que a criança tem que se bater para decifrar o que é aquela letra ali, aprender o A, aprender o B, aprender o C. O que é isso aqui? É um B maiúsculo, que é diferente do B minúsculo, entendeu? Aprender a escrever, tela, pilar 3, movimentos finos. Tela é dedinho. Isso aqui é movimento grosso. Não é como você pegar uma caneta e escrever Maria, escrever Paula.
Aí ela vai errar, aí a mãe vai pegar e vai comprar caligrafia, aí ela vai ter que seguir a linhazinha. Aí vem Paula, entendeu? Isso Uhum. tudo para o cérebro da criança, ela vai aprender aquele movimento, vai ter a memória muscular daquele movimento cursivo, né, de escrever. Esse é o terceiro pilar. Quarto pilar, defeitos visuais. A criança, a TV menos, mas a criança pega o iPad e cola na cara aqui, né? Cola o celular na cara. Então tem tido um aumento do número de miopia em crianças e essa idade vem sendo cada vez trazida mais para perto, tá? Então, esses são os principais problemas do uso de telas. As pessoas falam, tem uso de telas nas escolas. Hoje, escolas caras de São Paulo já estão banindo o uso de telas nas escolas, Perfeito. né? Eu tenho uma amiga que ela é dentista, ela tem um filho de 9 anos. E na escola do filho, todos os amiguinhos têm celular e ele se sente um extraterrestre. Aí ele foi se queixar pra mãe, minha mãe, todos os meus amigos têm um celular que eu não tenho. Ela falou, Joaquim, eu não te dou celular porque eu te amo. Isso Tá? é amor, Porque né? uma vez que ela dá o celular, o problema não é só a tela. O problema é que ali ele vai ter o mundo na palma das mãos. E criança dá nó em pingo d'água. Engana os pais, consegue abrir conteúdos que não são apropriados para a idade, conteúdos adultos, violência. Então, assim, quanto mais tarde puder dar o celular, melhor. Eu quero saber onde meu filho está. Tem alternativas. A Apple tem uma Isso, a uma Apple tag, é uma né? tag. A Apple tem uma tag chama AirTag. Custa 250, 300 reais. Você consegue colocar na palmilha do seu filho. Você Na consegue colocar na mochila. mochila do seu filho. Você consegue comprar uma pulseira na internet e colocar aqui. Você consegue botar no chaveiro e prender na roupa dele. Então, tem diversos modos, tá? Essa questão de saber onde ele está, dá para contornar. Tá? Se tiver boa vontade e puder, a gente consegue. Mas às vezes não tem quem instrua. Aí é importante, por isso que é a importância do pediatra. O pediatra ele consegue, eu falo assim, o pediatra faz você economizar milhares de reais, você paga uma consulta e economiza milhares de reais. Parece que as consultas com o pediatra é de 6 meses, 3 meses, todo ano que eu tenho que pagar. Mas o custo que você vai ter ao longo de 18 anos, 16 anos de acompanhamento é muito reduzido com as orientações que um pediatra dá. Perfeito. De fato, é um assunto novo que você falou aí que vem de 15 anos para cá e que a gente tem muito que aprender, né? E mais uma vez volto, é preciso que as pessoas entendam e compreendam e apliquem, porque também deixar só ali na teoria não vai adiantar em nada, né? A sua rede social, por exemplo, é excelente, com 30 mil pessoas te seguindo, para você falar. Inclusive, vou até lhe dar uma sugestão de conteúdo. Por favor. Economize X reais em tantos meses sem utilizar tela, ou com uma consulta de pediatra, por exemplo, né? Sabe quantas arenas Fontes Novas você poderia preencher em dinheiro se você tiver uma consulta periódica com o pediatra? Então, assim, são temas que acaba que, a depender dos pais, vai chamar atenção. E, de repente, eles olhem com uma outra visão. Lógico, tudo é estratégia em relação à rede social e em relação ao conteúdo, né? Não adianta eu colocar lá um conteúdo chamativo se você não tem Retenção e se você também não explica da forma correta. E aí vai ficar aquilo por aquilo mesmo, mas não é o seu caso, né? O seu caso, você realmente tem um conteúdo importante, evitando fake news e fazendo analogias, que foi o que me apaixonou aqui em você. Gostaria de ter muito mais tempo para a gente conversar. Inclusive, já vou deixar um convite aqui, porque aprendi muito, não pensei que fosse aprender tanto, que bom. né? E sei que tenho muito mais a aprender e acredito que a minha audiência, a sua audiência, também vai amar temas como esse, até porque nós estamos trazendo conteúdo para essa geração, né, que consome nas redes sociais. Então, já vou deixar aqui previamente um próximo convite, se você aceitar, né? Quem sabe para maio, junho, Vamos. mas em breve, sem deixar tão tarde. E, José Pedro, eu queria lhe agradecer
antes de tudo, deixar aberto para você as considerações finais aqui do nosso podcast. O prazer é todo meu, grato pelo convite. É bom ter um lugar que a gente possa falar e ser ouvido. É muito importante falar sobre isso, porque são temas muito relevantes para a sociedade como um todo, né? Se fala muito sobre políticas públicas hoje em dia, né? E se você for olhar, o SUS, ele é muito focado na atenção básica, porque se você intervém na atenção básica, você não precisa gastar na atenção terciária, que é onde é muito mais caro. Um leito de UTI um dia de UTI é muito caro. Então, se você intervém para a pessoa não ter o diabetes, não cuidar e culminar em passar um dia na UTI, esse custo para o Estado reduz. E para a pessoa individual, o pai e a mãe, também, se intervém antes, a gente consegue economizar, tá? Mas não vamos só pensar em dinheiro, não. Vou usar o exemplo do autismo. Se o pediatra ele identifica sinais de autismo e encaminha o quanto antes para o neuropediatra, para as terapias que estão inclusas na terapia ABA, a criança ela tem uma chance e ela tem uma capacidade de reganhar os marcos e autonomia, ser um adulto, um adolescente, um adulto com muito mais autonomia. E para a criança não autista, consegue desde cedo ensinar hábitos para a mãe, para o pai, para casa, para evitar problemas como obesidade. Obesidade infantil é um problema, na maior parte das vezes, ambiental. Poucas são as crianças, por exemplo, com hipotireoidismo congênito, que é uma causa de obesidade infantil, né? A maior parte das causas de obesidade infantil são comportamentais, são ambientais. E eu preciso da mãe e do pai, dos irmãos, para poder a gente vencer isso. Porque obesidade infantil é outro tema que é muito importante. Obesidade infantil hoje em breve vai ser a epidemia, ou melhor, a pandemia. E quando eu intervenho numa criança que tem obesidade, eu preciso do apoio dos pais. Não dá para mudar a dieta da criança e não mudar da casa. Eu preciso que todo mundo esteja junto, esteja unido, né? E eu acho que a pediatria ela tem esse caráter preventivo desde sempre, né? O caráter integrativo, né? De integrar as diferentes partes da criança. A pediatria ela é por si só uma especialidade integrativa. E eu vejo que a gente tem muito potencial de informar as pessoas na rede social sobre o potencial que elas conseguem desenvolver nas crianças delas. As crianças hoje estão vindo, eu percebo que as crianças vêm muito inteligentes, elas só precisam de ensino, elas só precisam de estímulo, sabe? De uma alimentação adequada para desenvolver. Tem potencial, eu acredito no potencial das crianças. Vou até citar um exemplo para ser o nosso podcast já, a gente começar com isso, né? O marido da minha prima de férias, ele tem uma alimentação completamente diferente da minha prima. Então, ele de férias vem preparando os lanchinhos da minha filhada. E aí ele colocou banana, colocou uva, já colocou umas frutas. Ela gosta muito de pasta de amendoim, aí colocou biscoito de arroz, diferente da minha filha, da minha prima, que vai lá e coloca, acho que ela vai me matar depois que assistir esse podcast, mas tudo bem, que coloca um pão de queijo, que coloca, de repente, uma variação diferente. Então, até tem um vídeo viralizando por aí, que é japonês, coreano, alguma coisa do tipo, que é um experimento. O pai, ele está sempre fazendo a faxina, por exemplo, limpando, e a mãe vai lá e levanta o tapete. E o bebê... Já viu esse vídeo? E o bebê lá. E aí, uma hora que a mãe não está lá para levantar o tapete, o bebê vai lá e levanta. Porque é o exemplo que eles têm em casa. Então, assim, a pediatria, você me encantou aqui. Confesso que fui pega de surpresa totalmente. Essa evolução que você pensa no futuro, né, para evitar essa obesidade que já vem começando, como você disse, a próxima pandemia. Então, eu só tenho que agradecer pelo que foi falado aqui, né, pelas dúvidas que foram tiradas, né, pelas informações
sérias que foram difundidas aí por essas milhões de pessoas que vão nos ouvir, tenho certeza, que vão te ouvir. Espero que você alcance muito mais pessoas te seguindo, para que você continue implantando e incutindo essa cultura nas mães, nos pais e nas crianças também, né? E realmente, José Pedro, eu só tenho que agradecer o seu convite e lhe esperar novamente aqui no podcast. Bom, fico feliz, grato pelo convite, estaremos juntos de novo. Esse foi mais um podcast da Paula Izanelli, na área da saúde, falando sobre pediatria e humanização, com José Pedro Boaventura, médico de criança e adolescente.